Bem-vindos a mais um episódio do Destrave-se Podcast. Aqui a gente descomplica o autoconhecimento para que você destrave o seu maior potencial. Hoje eu tenho uma pergunta para você. Do que você tem medo? Eu sou a Beatriz Olivier. Eu sou a Tati Moço, e antes da gente entrar nesse tema e responder essa pergunta, quero agradecer a Brasil Fruit, o nosso apoiador aqui desde o primeiro episódio do Destrave-se Podcast, uma empresa brasileira que trabalha com nuts super saudáveis, castanhas, amêndoas, embalagens compartilháveis e também para comer sozinho, se você preferir. O bacana é que a Brasil Fruit tem uma loja dentro da Amazon e com frete grátis, então a gente vai deixar o arroba deles na tela para você conferir os produtos. Tati, você tem medos? Era pra mim essa pergunta? Eu fiz pra quem tá assistindo, agora eu passei a bola pra você. Boa. Tenho medos, mas eu acho que quero começar aqui fazendo uma conceitualização. Porque eu acho que mais do que medo, o que a gente sente principalmente é a ansiedade. A diferença entre medo e ansiedade, né? O medo, ele diz sempre respeito a um perigo real, um perigo iminente. Então, um tigre, um predador. Exatamente. Na sua frente, pronto para atacar. A chance disso acontecer é muito, muito possível, né? Ou no início da pandemia, onde as pessoas estavam mais preocupadas, por exemplo, né, de pegar Covid e tal. Tinha ali uma situação acontecendo muito próximo da gente e aquilo, ter Covid era algo muito possível. Então, a gente está falando de um medo diante de um perigo real. A ansiedade, ela é sempre uma expectativa apreensiva, sempre uma tensão com relação ao futuro. Então, aquilo que a gente chama de medo, muitas vezes, eu tenho medo de não passar em uma prova. Isso é ansiedade, né? Não tem nada que me diga que, de fato, aquilo está muito próximo de acontecer. Então, a gente sofre muito mais de ansiedade do que de medo. Mas a gente acaba tratando isso como um medo, porque é um sentimento que vem também em resposta de tensão, né? Então, eu acho que eu tenho mais ansiedade do que medo. Mas os nossos medos, né, essas nossas tensões com ansiedade, muitas vezes nos travam, né? Eu acho que esse é um ponto que já acometeu a maioria das pessoas, né? Então, e a gente fala de medo, de ansiedade, né? São emoções que a gente sente. E como qualquer outra emoção, querem nos dizer alguma coisa, né, Tati? Exatamente. E é importante a gente faz essa conceitualização principalmente porque a Tati é psicóloga, então ela entende realmente, né, ali com relação ao uso das palavras, dos termos. É importante a gente entender, né, também. Não banalizar também, assim, como sendo qualquer coisa, né? Sim. Porque quando a gente entende o que é, a gente entende como cuidar daquilo que é, né? Até porque a gente tem dificuldade de dar nome ao que a gente sente, já começa por aí, né? isso. A gente não foi ensinado na infância, a gente não faz parte muito da nossa cultura educacional aprender a dar nome às emoções, saber exatamente o que eu sinto, por que eu sinto, né? Como gerenciar essas emoções. Então, um dos motivos de a gente trazer conceito aqui, né, mais definido das emoções é também esse, a gente saber, vamos dar nome ao que eu sinto? É medo? É ansiedade? Existe realmente uma ameaça real ali muito concreta de que algo vai dar errado, algo que tende a ir mais para um negativo, um resultado negativo, ou é mesmo uma antecipação que eu estou fazendo de um possível cenário, um possível desdobramento de um evento que eu estou levando para um resultado mais negativo? Sim. Que aí vai caracterizar mais como uma ansiedade, né? E normalmente a gente faz isso, né? A gente se baseia muito assim numa apreensão, num receio de ser julgado, num receio de repente não estar agindo de acordo com uma norma social ou de acordo com a expectativa de um parente. E essa apreensão, depois você falou de uma prova, né? Por que normalmente a gente faz uma prova e a gente fica tão tenso sobre com relação a não passar ou a não ir bem, a não desempenhar, né? E como a gente pode reverter esse cenário no sentido de me capacitar para diminuir riscos. Sim, isso que você falou que é bacana sobre a gente não ter sido ensinado a conhecer as nossas emoções é o que atrapalha muito, inclusive, o nosso enfrentamento dos medos. Quando você começa perguntando do que você tem medo,
Se eu sei qual é o meu medo, eu consigo me capacitar para buscar ali formas, estratégias de vencer um pouco esse medo, diminuir a possibilidade de algo ruim ali acontecer, né. Agora se eu não conheço, sabe quando às vezes a pessoa diz assim: "Ah não, não fica com medo não, vai dar certo", né. Isso não Não resolve, resolve, não ajuda muito. não ajuda muito. Muitas vezes a pessoa quando faz isso é porque ela não quer ver o nosso sofrimento, né. Uhum, As pessoas têm uma dificuldade muito grande muito das grande. pessoas sentirem emoções mais desafiadoras, a gente até já Desconfortáveis, né? desconfortáveis, né, a gente gravou até já um episódio falando sobre emoções Uhum, negativas não existirem, né, e toda emoção tem de fato uma função. E o medo, é importante que a gente conheça, qual é o meu medo? Porque muitas vezes a gente não faz um movimento de vida, a gente não muda alguma coisa, B, porque: "Ah, porque eu tenho medo". Medo do quê? "Ai, não sei". Medo de dar errado. "Ah, eu tenho medo de sair". Por quê? "Ah, porque eu tenho medo de ser assaltada". Mas onde é que você vai? Qual é a chance disso acontecer, né? Tem como você ir para um lugar talvez um pouco mais seguro, que você considera um pouco mais seguro, porque a compreensão do nosso medo é que possibilita a gente reorganizar as nossas escolhas para que a gente se sinta mais confiante. O contrário disso é a paralisação da nossa vida, né, no medo, que na verdade não é nem de uma realidade, muitas vezes de alguma coisa que talvez nunca nem aconteça. uhum. Quantas vezes, né, a gente: "Ah, muito medo", e aí você vive a situação e foi muito melhor do que você era capaz talvez ali de Sim. imaginar, né. Uma outra questão, talvez seja também a gente questionar o medo, né, ou a insegurança ou a ansiedade, o receio. Porque por trás dele existe alguma coisa ali, né, como a emoção é mensageira, ela tem uma função de repente, num nível ali saudável, nos colocar numa posição, assim, de: "Deixa eu fazer o meu melhor", senão a gente Uhum. seria meio desleixado talvez, né, se não existisse esse sentimento de querer acertar, né, essa ansiedade natural, talvez a gente levasse as coisas, assim, com um pouco de falta de cautela ou desleixo, de repente, né. Sim, Ela existe uma função sim, num nível saudável. sim. O problema é quando isso vira um impeditivo, vira realmente algo que nos paralisa. É. Mas uma coisa que eu acho que é importante, a gente estava até falando aqui no estúdio, nos bastidores, né, um pouquinho sobre medo, e uma coisa que apareceu, quanto conforme a gente vai ficando mais velha, parece que a gente vai ficando mais medrosa, né, essa sensação que muitas pessoas têm. Vale a gente fazer um paralelo, né, essa comparação com a criança. Por que que a criança é sempre tão corajosa, né? O repertório dela é muito estreitinho, muito pequeno, então, de repente, nunca deu muito errado, sabe? Aham, E aí, sim. como o histórico é positivo, tem muita coragem para fazer, né? E ainda trazendo o ponto da coragem, né? Coragem é agir apesar do medo, porque o medo, de novo, ele é uma emoção, é natural, então vai acontecer, não é feio, né? Sim. Então, quando a gente fala sobre a criança ser mais corajosa, ela não teve situações que disseram: "Olha, tá vendo, deu errado". Uhum. Como nós adultos, conforme a gente vai vivendo mais, Sim. a gente acerta muito, erra bastante também, e é isso que muitas vezes faz com que a gente tenha medo, a gente vai cristalizando ali, né, aquele nossa mochilinha das crenças de: "Ah, mas eu já deu errado uma vez, tenho medo de dar errado de Aham. novo, será?". Fui julgada naquela ocasião, não fui muito aplaudida quando tal coisa aconteceu desse jeito, né, Tenho medo que aconteça e de muito dos novo. medos, você concorda com isso? Que muitos dos medos nossos, eles têm a ver com o não atender de uma expectativa exterior? Sim. Sim, sim. Tem muitos medos que vêm nesse sentido, e tem muitos medos que é pela nossa não sensação de capacidade, né, assim, talvez uma autoestima, que precisa ser melhor desenvolvida, Uhum. onde a gente não se sente capaz de enfrentar. Porque o problema não é o tamanho do problema, Aham. o problema é o quanto a gente se sente capaz de enfrentá-lo. Então, volta para o ponto de que a solução, ela vem da compreensão que eu tenho do medo. Sabe aquela ideia de que a gente só resolve o problema que a gente sabe qual é? Uhum. Né? Medo do quê? Se eu entendo qual é o meu medo, eu posso olhar. De que forma que eu posso lidar com isso? O que que eu posso fazer para diminuir o meu risco? Né? Então, eu fiz uma apresentação, não fui super aplaudida, tenho medo de não ser elogiada novamente, né? Então, o que que eu posso fazer?
eu posso me preparar um pouco mais, eu posso revisar o conteúdo, né? Eu posso apresentar para uma pessoa e pedir um feedback para que eu possa me apresentar de forma ainda mais efetiva, de acordo com aquilo que eu espero. Então, quando eu conheço o meu medo, eu posso melhorar a minha atuação e, consequentemente, o meu medo vai ficando mais diminuído. Então, imagina assim, se você tem uma prova, a gente pelo menos tem essa sensação, né? Aí você estuda muito, estudou pra caramba, a gente se sente muito mais segura, né? Às vezes a gente vai esquecer tudo, vai ter um branco, e a atuação efetiva não vai ser ótima. Mas a nossa sensação, que é o que vai colocar a gente em movimento, ela é muito mais interessante, porque a gente se sentiu capaz, né, de encarar aquela situação. Então, conhecer os nossos medos para que a gente possa se capacitar é um grande divisor de águas, é o que vai tirar muitas vezes a gente da paralisação da vida. É isso que eu ia falar. O importante é a gente estar em movimento, ter a coragem de estar em movimento, né? Porque o contrário disso é a paralisação no medo. Você falou, né? A gente vai ficando mais velho, vai ficando mais medroso. Sobre a criança. Ao mesmo tempo, a gente olhar realmente aquilo que a gente sente, entender o medo como forma de fazer melhores escolhas, né? No sentido de, tá, esse meu medo, por exemplo, né? Você trouxe esses pontos. Quando eu era mais nova, eu fui pular de paraquedas, por exemplo. Depois que eu tive filho, se me perguntarem, eu até tinha um aluno lá na Holanda que fez curso de paraquedismo, ele vivia insistindo para eu ir lá pular de paraquedas com ele. Depois que eu tive filho, aquela coragem, né, de ir lá pular de paraquedas, ela diminuiu, assim, né? Mas por quê? Porque hoje é um risco que, para mim, tendo filho, não faz mais tanto sentido. Percebe? Sim. Então, é um termômetro também, né? Mas isso me faz lembrar uma conversa que a gente estava tendo na minha casa ontem, assim. E a minha mãe é super corajosa, assim, então ela tem vontade de pular de paraquedas. Gente, eu não consigo entender. Gente, é maravilhoso. Mas olha só que interessante, né? Assim, a gente falando, né? E eu pensando ali, eu pensei, eu acho muito curiosa a sensação. Deve ser incrível, né? Assim, aí que tá. Não é que eu tenho medo, eu não tenho vontade. Então eu imagino assim, abrindo a porta ali do avião. É a melhor e você sensação. se jogando uma coisa. Pra quê? Existe o pra quê, né? Por trás também. Mas aí que tá, porque não é algo que me cativa, claro, né? Pra quem gosta, deve ser incrível, deve ser uma sensação incrível. Eu talvez fizesse, sei lá, paraglider, me dá uma sensação Eu tenho mais medo. Mas eu não sou a pessoa da altura também, eu não sou muita referência, né? Mas eu acho que a gente conversando ontem, e aí a minha mãe falando que pularia e tal. E eu falei, gente, eu não tenho medo. Por que você não pularia? Eu falei, eu não tenho medo de morrer. Não é o medo que te faz não... Não é o medo que me impede. Eu não falo, não, imagine se eu morrer. E se o paraquedas não abrir? Não era esse medo. Não é isso. Não. Eu só não tenho vontade. Não sabe? faz Assim, sentido. Não é conectado com aquilo que eu gosto, sabe? E eu acho que é importante a gente pensar esse ponto, porque muitas vezes as pessoas, elas definem uma escolha que a gente não faz como se fosse medo. Ai, você tem medo de fazer isso? Não, gente, eu só não tenho vontade. Ai, mas você tem medo de, sei lá, mudar de país, né? E a pessoa fala, não, eu só não escolho fazer isso agora. Ah, mas você não tem medo, né? E muitas vezes as escolhas que a gente não faz são porque não estão alinhadas com o nosso estilo de vida. E muitas vezes as pessoas entendem que fazer o máximo de todas as coisas é sempre a coragem. E o contrário disso é medo. E não necessariamente. Não. E a gente precisa conhecer um pouco mais sobre a gente para a gente poder, inclusive, sustentar essas coisas, né? Lembro quando eu era mais nova, tinha um play center, né? Assim, lembra disso? O play center? Era um parque, né, parque de atrações radicais também. Eu nunca fui da radical, assim. Eu nunca fui das atrações radicais. E eu ia porque todo mundo ia. Eu ia no todo mundo mesmo, sabe? E aí as pessoas, tá com medo? Tá com medo? Falavam sempre para as outras pessoas. Eu falava, eu vou logo, já me viro. E não tão pejorativo, eu não tinha medo, né? Então era possível eu ir. Não era o que eu queria, olha só. Mas eu ia porque eu não tinha medo, né? E tudo mais. Mas não era prazeroso pra mim. Eu preferia ir, sei lá, naqueles splashes, sabe? Aquele que espalhava água. Desses mais simples. Na xícara que gira. Na xícara. É exatamente isso. E é interessante, porque muitas vezes a gente tem medo de assumir
escolhas diferentes das que outras pessoas fazem, porque isso pode parecer medo. Olha que curioso. Olha aí, né? então. E não é. E existe um outro ponto muito, muito relevante do tópico medo, né? O fazer escolhas com base no medo. Isso não costuma dar muito certo, não costuma nos levar a lugares muito satisfatórios, né? Quando a gente escolhe no medo, com o sentimento de medo, né? Então, de repente, eu vou tomar tal decisão porque tal coisa pode acontecer e o resultado de repente, né, às vezes a pessoa pode ter uma ambição, uma vontade de empreender, mas tem medo, se sente insegura, não se sente capaz, e aí decide ir para um trabalho mais tradicional, que não vai satisfazer tanto assim, né, que não é o sonho de realização, mas por medo ela escolhe ir numa outra direção. Normalmente as escolhas que a gente faz no medo, elas não costumam nos levar para lugares muito satisfatórios. Né? Na verdade, escolhas que a gente faz sem ponderar, né? Outro dia você até deu um exemplo, como que era? Você pensar uma vez... Ah, sim, pensar, isso eu ouvi a Lúcia Helena falando, né, sobre fazer escolhas acertadas. Pensar uma vez é imprudência, pensar duas é sabedoria, pensar três já é pensar demais, né, já é medo, já é insegurança. Mas concordo, isso é muito legal, é um termômetro também, porque é isso, o agir corajosamente, sem ponderar nada, é quase ausência de responsabilidade, negligência, imprudência. Né? Imprudência. Ao mesmo tempo, a gente ponderar demais, né? É quando a gente busca que tudo esteja muito certinho para que então a gente possa fazer uma escolha. Então, o medo ele vai sempre aparecer. A gente precisa entender só o que ele vem comunicar e o quanto de fato é um risco real, ou quanto é muito mais sobre aquilo que eu penso, aquilo que eu imagino. Quantas vezes você, por exemplo, já sofreu por uma coisa que nunca aconteceu? Nossa. Eu também. Muitas vezes. Muitas vezes. Então, muito do medo, ele tá muito mais na nossa cabeça, né? E a gente movimenta a nossa vida de um jeito totalmente diferente daquilo que a gente gostaria por uma coisa que a gente imaginou. Então, questionar um pouquinho mais sobre esse medo, ele é real ou são os meus pensamentos que estão falando que é possível que isso aconteça? Daí até ser realidade já é uma coisa muito diferente. E o que eu posso fazer sobre isso, né? Para que eu me movimente, não me paralise. Exatamente. E essa sua pergunta, né, que é um ponto de reflexão para que a gente saiba aí melhor direcionar, gerenciar esse medo, entender, faz parte de uma das perguntas que eu queria te propor. Por exemplo, quais as decisões que você tomou até hoje baseadas no medo, né? De repente, para quais caminhos eu acabei escolhendo ir, que me distanciavam daquilo que eu realmente queria, mas porque o medo me levou até lá, o medo predominou, né? E se não souber responder a essa, quais escolhas eu fiz, né? Pensando o contrário, né? Assim, quais escolhas que eu fiz, não considerando, né, o que poderia também acontecer. De forma imprudente. De forma imprudente, né? Eu já fiz várias escolhas bem imprudentes, assim. Mas assim... Que bom que escolhas a gente pode sempre refazer, né? A gente pode refazer, a gente pode olhar para trás, né? Sim. Aprender com elas. E quais são as escolhas que te paralisam hoje onde você está, né? Por conta do medo ou uma ansiedade. Sim. E assim, estudar isso mesmo, questionar, porque o que a gente pensa, o que a gente sente... são termômetros, nossos pensamentos, eles não são mandamentos, né? Eles são questionáveis, eles são mutáveis. E a gente, de que forma que eu posso aí, então, com base nessas respostas que eu vou ter sobre esse tema, dar um novo significado, uma nova atuação. E esses pensamentos, eles vêm muito acompanhados, né, da ideia do e se. Mas e se der errado? Né? Mas e se der certo? Né? Mas não é nem sobre ser positiva ou negativa, é sobre ser realista, né? Então qual que é a possibilidade de dar certo? Qual que é a possibilidade de dar errado? E o que eu posso fazer
para que isso fique mais próximo de dar Sim. certo do que de dar errado. Qual o meu potencial hoje? Tá meio distante? É isso que me causa essa sensação? Como que eu posso me capacitar para chegar lá, né? Como que eu posso... É isso que torna a gente capaz de fazer escolhas mais coerentes, né? Mais realistas. Com certeza. Então, pensem sobre isso. Reflitam sobre seus medos, sobre a ansiedade, quando esses sentimentos, assim como quando qualquer outro vier, né? Questione-os, né? Assim, o que está por trás desse medo? O que ele quer me dizer, né? E o que eu posso fazer a partir daí? Fica aí a nossa dica. O que o medo tem para contar. Nossa dica filosófica de hoje. A gente gostaria de pedir que você compartilhasse esse vídeo com alguém que você acha que poderia se beneficiar desse conteúdo, tá? Que comente no YouTube, que compartilhe com quem gosta de escutar um podcast no carro. A gente tem esses 2 formatos, né, do nosso podcast, que isso é um incentivo muito legal para nós quando a gente, né, traz esse conteúdo. Então, compartilhem. Nos vemos no próximo episódio. Obrigada pela companhia de vocês. Esperamos ter feito boa companhia para vocês aí também, onde quer que você esteja. Até o próximo episódio.